Tudo pronto para começar mais uma aula? Então vamos lá. Pilares do emagrecimento. Para a gente entender sobre o emagrecimento, a gente precisa entender sobre o ganho de peso, né? Sobre a condição da obesidade. E hoje a obesidade é uma pandemia mundial que afeta cada vez mais pessoas e nunca se teve tantas pessoas obesas como estamos tendo agora. Principalmente jovens e adolescentes já estão sofrendo dessa condição e a gente sabe o quanto isso impacta diretamente na vida adulta, tá? Vou fazer uma analogia aqui para ver se vocês conseguem entender mais ou menos como que funciona o ganho de peso, tá? Imagina que nosso corpo é um banco, certo? E esse banco, ele tem um gasto de 1.500 diário de despesa, mas ele entra no caixa dele 3.000 de faturamento. E aí, todo dia está sobrando 3.000, todo dia está sobrando 3.000. Ele precisa dar um jeito de estocar tudo que sobra. Que no nosso caso seria o tecido adiposo, a gordura em si, tá? E aí, no nosso corpo, trazendo para o nosso corpo, toda vez que a gente consome calorias além do que o nosso corpo gasta, ele tende a estocar essa energia em excesso no formato de gordura, tá? Que seria tecido adiposo. Bom, e de uns tempos para cá, descobriram que o tecido adiposo não é só um estoque de gordura. Ele é um órgão endócrino, ou seja, ele tem ação direta no metabolismo, na produção de hormônio, e cada vez mais que esse estoque aumenta, mais o tecido adiposo desregula todo o nosso sistema, tá? Desde adaptações psicológicas, hormonais, metabolismo, físico, né? A estética vai ficando cada vez mais comprometida, coração vai aumentando a gordura visceral, colesterol, glicose. Todas essas disfunções são causadas pelo excesso do tecido adiposo no nosso organismo. E quanto mais vai entrando, mais modulações vai trazendo. Na questão hormonal aqui que eu marquei, o tecido adiposo começa a passar a sensação de mais fome. Nossa, minha letra é horrível, né? E menos saciedade. Ou seja, a pessoa tem que comer cada vez mais e cada vez que ela come mais, menos satisfeita ela fica. E ela fica nessa angústia, nessa ânsia de cada vez mais buscar mais conforto, consolo nos alimentos. E na questão psicológica, causa uma dependência. Mas o alimento não tem essa capacidade de gerar um vício, tá? O que acontece é que a pessoa assimila os prazeres, tá? Voltado ali para sentimento, emoções, com a satisfação de estar ingerindo aquela refeição, aquele alimento. Então tudo acaba virando esse gatilho de recorrer ao alimento. Tá feliz? Come para comemorar. Tá triste? Come para consolar. Tá estressado? Come para voltar ao normal. Então esse desequilíbrio acaba comprometendo todo o nosso físico, tá? E não é só na questão estética, como eu disse, é uma doença crônica que pode comprometer muito a sua saúde, em alguns casos levando até a morte. Mas ninguém morre de obesidade, né? As pessoas ficam ali comprometidas por conta do colesterol, pressão alta, diabetes, tudo isso decorrente do excesso de peso, tá? E agora falando sobre os pilares do emagrecimento, como que a gente faz para reverter essa situação, seria aqui um triângulo: treinamento,
São os pilares que eu cobro dentro da consultoria, treinamento, dieta, aeróbico. Aqui dentro do treinamento, a musculação é uma das poucas atividades físicas, um dos poucos exercícios físicos que geram hipertrofia significativa, tá? Você pode fazer crossfit, pode fazer funcional, pode fazer jiu-jitsu, qualquer outro exercício, nenhum vai ter tantos benefícios assim na hipertrofia, no ganho de massa muscular, quanto treinamento de força, que é o treinamento resistido, tá? Treinamento de musculação. Toda vez que você usa um equipamento com uma sobrecarga, é um treinamento de força, tá? E quais benefícios que o treinamento de força traz pra gente pensando em musculação? O primeiro seria a hipertrofia mesmo, né? Hipertrofia. Nossa, minha letra está cada vez pior. Ganho de força. Regulação hormonal. Mudança de comportamento. É constatado já que depois da prática de musculação, a pessoa tende a buscar por hábitos alimentares mais saudáveis. Então ajuda nessa questão. Menos ansiedade. Nossa, tá horrível isso aqui. Menos ansiedade. Menos sintomas depressivos. Quebra da molécula de gordura. Esses são alguns dos benefícios do treinamento de musculação para o emagrecimento, tá? Hipertrofia, ganho de força, regulação hormonal, mudança de comportamento, menos ansiedade, menos sintomas depressivos, mas acelerar o processo de quebra de gordura. A gente acredita que dentro do treinamento o maior objetivo é aumentar ao máximo o gasto calórico, né? E aí procuram aquelas atividades com maior exaustão, que seria os HIITs, os circuitos, os treinamentos funcionais, onde exige um esforço muito grande, né, para o gasto de calorias alto. Porém, a maior adaptação aqui não é o gasto calórico. Um treino de musculação tem em média de 300, 400 calorias, é relevante, mas não precisa ser 1.000, 1.200 calorias, tá? A melhor adaptação que o treino de musculação traz é a regulação hormonal. O músculo esquelético, ele é um órgão endócrino, tá? Então toda vez que estimulado da forma correta, ele secreta hormônios que vão ajudar a acelerar o processo da quebra de gordura. Entre eles, os hormônios adrenérgicos, seria noradrenalina, adrenalina, cortisol, além da mudança comportamental. Já é comprovado cientificamente, tá? Tem um livro ali, inclusive, que falam que exercícios funcionais, onde o esforço é muito grande, a pessoa tende a pensar que a recompensa deve ser maior, né? Então é um treino muito exaustivo, que o sofrimento é muito grande e ela pensa, eu treinei bem hoje, gastei bastante caloria, então eu mereço, eu posso recompensar isso de tal forma. E não é bem assim que funciona, tá? Então esses são alguns dos benefícios do treinamento de musculação, tá? E quanto maior estimulado o treino para hipertrofia, né? Não existe treino para emagrecimento. Não existe protocolo de treino para emagrecimento, método para treino de emagrecimento. O que existe é o treino para hipertrofia, para recomposição corporal, ou seja, aumentar o nível de massa magra do seu físico e diminuir consideravelmente o percentual de gordura, tá? Esse é o primeiro pilar do emagrecimento.
Voltando ainda para o livro, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não consigo ver aqui, mas enfim. Nesse livro fala que compararam dois grupos. Um que foi submetido somente à dieta e o outro que foi submetido à dieta e o treino. O grupo que foi submetido à dieta e treino teve uma mudança de comportamento a longo prazo e se manteve magro no decorrer do tempo. Enquanto o grupo que foi submetido somente à dieta teve ali uma queda substancial do peso no início do acompanhamento e depois de certo tempo voltou a ter reganho de peso novamente, porque voltou ao mesmo comportamento. Então, quando a gente fala de emagrecimento visando longo prazo, essa mudança de comportamento é muito importante. E o treino de força ajuda muito nessa questão, tá? Agora falando sobre a parte do treinamento aeróbico. Muita gente acredita que para emagrecer você precisa passar horas e horas e horas aqui no cardio, né? Inclusive tem gente que só faz exercício aeróbico, esquece da musculação, mas é ao contrário. A musculação, que é a chave do negócio ali, você deve colocar toda a sua energia dentro do treinamento de força. E o aeróbico aqui seria a cereja do bolo, cereja do bolo, cereja do bolo, cereja. É a sobremesinha ali, para ajudar a acelerar mesmo, potencializar o emagrecimento, tá? Imagina, voltando lá na questão do banco. Para manter a despesa do banco, eram 1.500 calorias, né? Era R$1.500 para manter as despesas diárias do banco. Só que nessa questão aqui, vamos colocar que só esteja entrando 2.000 de faturamento. E aí, seu corpo, que seria o banco, estaria com superávit, né? Estava entrando mais 500 calorias. Tá? Vou colocar aqui em 500 calorias. Não sei se está dando para entender o raciocínio. Esse está sobrando, certo? Se você só tivesse fazendo uma dietinha aqui, tranquilo? E aí entra o treino aeróbico, com o objetivo de aumentar o seu consumo diário aqui de energia. Agora imagina que esse banco tem mais uma conta de R$500 para pagar de luz. E aí estava igualando, estava entrando 2.000 e saindo 2.000 todos os dias. Então não tem mais armazenamento de gordura. Tudo o que você está consumindo, você está gastando automaticamente, tá? Isso nós chamamos de dieta isocalórica. Tá? Mas não é o nosso objetivo aqui ainda. Só quero que vocês entendam que o objetivo do treinamento aeróbico é aumentar o seu gasto calórico diário. Aumentar GET, que seria gasto energético total do dia, tá? Então é uma estratégia para a gente aumentar o delta do emagrecimento, perfeito? E aqui dentro do treinamento aeróbico existem várias estratégias. Tem o treino aeróbico contínuo moderado, deixa eu anotar aqui, senão eu esqueço. Tem o intervalado em alta intensidade, mais conhecido como HIIT, aeróbico em jejum. ATV cíclica. Vocês conseguiram entender aqui, tá? Aeróbico contínuo moderado seria o quê? Seria aquela bikezinha, 30 minutos, contínuo ali, numa frequência cardíaca que você fique ofegante, por volta de 120, 140 BPM, tá? Para trazer um desconforto moderado ali. Você não fica tão ofegante, não tem essa percepção de esforço tão grande, tá? E aqui no HIIT já é em alta intensidade. O HIIT não emagrece mais do que o moderado, porém ele traz algumas adaptações que o moderado não traz. E a gente já vai falar sobre isso. Intensidade. E o AEJ
podendo ser moderado ou em alta intensidade, seria o aeróbico em jejum, que também tem suas peculiaridades, mas não aceleram o emagrecimento. E qualquer atividade cíclica, bike, natação, boxe, pular corda, crossfit, todos esses exercícios que você consegue permanecer por vários minutos sem interromper a atividade, corrida, futebol, tudo isso serve como exercício aeróbico. O contínuo moderado, que seria um protocolo de 30 a 60 minutos, sem interromper a atividade, podendo ser até 90 também, tá? Depende da sua disponibilidade de tempo, tá? Num grau de desconforto ali de 0 a 10, 6,5 de percepção de esforço, perfeito? E agora no HIIT, já é um treino em alta intensidade, e quanto maior a intensidade, menor é o tempo que a gente consegue manter essa atividade em alta intensidade, certo? Então, aqui não seria mais contínuo. Exemplo de um treinamento HIIT seriam 10 séries com 2 minutos de corrida para 2 minutos caminhada. Então você tem um tempo ali de alta intensidade e depois você recupera, tá? E aí teve um estudo que comparou a diferença entre o contínuo moderado e o HIIT, treinamento em alta intensidade. E aí qual que foi a conclusão desse estudo? Não houve diferença significativa no gasto calórico quando comparado o HIIT, treinamento intervalado em alta intensidade, e o moderado contínuo. Mas perceberam que quem treinou em alta intensidade, intervalado, teve algumas adaptações. Melhora do condicionamento físico, melhora do sistema cardiorrespiratório, aumento do VO2 máximo, que é a capacidade que o nosso corpo tem de consumir oxigênio, né? Otimizou. Falando em gasto calórico, não teve diferença significativa, mas o grupo que treinou em alta intensidade teve uma produção maior de mitocôndrias. E as mitocôndrias são organelas que ficam dentro do músculo e consomem o produto da quebra da molécula de gordura para a produção de energia. Tá? Então, quanto mais mitocôndrias nós tivermos dentro do músculo, imagina que aqui é o músculo, e as mitocôndrias dentro, maior será a capacidade desse músculo de queimar moléculas de gordura. Tá? E agora falando sobre a dieta, temos a dieta ISO, que seria consumir exatamente a quantidade que o nosso corpo gasta diariamente. Seria uma dieta déficit calórico, que é o ideal. Déficit calórico. Das dietas tem vários métodos: jejum intermitente, low carb, high protein, qual outro que tem que o pessoal gosta? Cetogênica. Quer dizer que uma seja melhor que a outra, isso varia de acordo com cada pessoa, de adaptação, tá? O que vai fazer valer a pena aqui, realmente fazer sentido, é o déficit de pelo menos, que eu considero bacana ali para a gente conseguir manter ao longo das semanas, pelo menos 500 calorias, tá? Ou seja, imagina que você é um corpinho aqui, né? Você, só para se manter acordada, seu corpo gasta 1.500 calorias. Só para você ficar de pé, desempenhar suas atividades do dia, trabalhar, respirar, né? Levantar, sentar, 1.500 calorias. E aí você vem com treinamento de força e gasta mais 300 calorias. E aí você vem com treinamento aeróbico e gasta mais 400 calorias. 400 calorias. 700, 1.500, 2.300 você gastou ao longo do dia. Gasto. Se você consome exatamente a quantidade de calorias que você gasta, seu peso mantém. Agora, se você consome menos calorias, e aí no caso você faria uma dieta em déficit de 1.800 calorias, nós teríamos um gasto de 2.300 menos
um consumo de 1.800. Ou seja, todos os dias, seu corpo precisaria gastar 500 calorias a mais do que você ingere. E onde que ele iria recorrer? Diretamente nos estoques de gordura, em tecido adiposo. Tá? Então, a musculação vai gerar essas adaptações da quebra da molécula de gordura, né? Vai jogar a gordura para dentro da corrente sanguínea. Quebrou lá. Quebrou a molécula de gordura de dentro do tecido adiposo. E aí ela vai para dentro da corrente sanguínea. Chegou na corrente sanguínea, vai para dentro do músculo. Dentro do músculo. Esse aqui é o músculo. Nossa, eu preciso melhorar os meus desenhos urgentemente, né? Imagina que esse é o músculo. E dentro do músculo estão as organelas, as mitocôndrias. E aí se você estimula esse músculo com treinamento de musculação mais o aeróbico em alta intensidade, a tendência é que aumente cada vez mais essas organelas. E aí você queima, literalmente queima, oxida a molécula de gordura e aí gera o emagrecimento. Agora imagina esse déficit todos os dias durante a semana, ou seja, 3.500 calorias que você queimou, que dá mais ou menos meio quilo de gordura. Tá? Você precisa entender que a constância é mais importante. Fazer um pouquinho todos os dias, tá? Imagina esse déficit, 500 calorias apenas, ao longo de 8 semanas. Ainda falando sobre a dieta, tem alguns pontos legais de ser comentados aqui, tá? Existe o efeito termogênico dos alimentos. Efeito termogênico dos alimentos, que é quanto o nosso corpo gasta para consumir, né, para metabolizar a comida que você está ingerindo. Então, a proteína, por isso que falam que a proteína é importante durante o processo de emagrecimento. Além de fazer a manutenção da massa magra, né, ela ajuda nesse processo aqui. Por ser uma estrutura da combinação de vários aminoácidos, demanda um esforço maior do nosso físico para metabolizar esse macronutriente. Beleza, até aqui acho que eu me compliquei demais nessa aula, viu? Nada disso acontece se a mentalidade não estiver de acordo, tá? O mental ele é muito importante durante o processo de emagrecimento, porque como que eu convenço um cliente, um aluno, que ele tem que sentir desconforto e desprazer hoje, falar não pro X-salada, pro McDonald's que ele gosta, que ele só vai emagrecer daqui 2 meses, mas ele precisa passar por esse sofrimento hoje. Então é bem complicado a gente que trabalha com emagrecimento falar sobre isso, porque a gente está mudando um comportamento hoje que não vai gerar resultado hoje. Ao contrário, se ele pedir um iFood, ele vai sentir a satisfação no exato momento que ele der a primeira mordida, tá? Então essa mudança de comportamento, essa mudança de mentalidade é muito importante no processo de emagrecimento. A pessoa tem que ter a sã consciência do sacrifício que ela está fazendo hoje, o caminho que ela tem que percorrer e o objetivo que ela quer alcançar, tá? É um esforço que com certeza vale a pena, mas o mental é muito importante. Por isso que tem muitas pessoas que desistem no meio do processo. Às vezes até consegue fazer por um tempo aqui, mas não consegue sustentar. O que acontece na maioria das vezes, tenta fazer uma dieta muito restritiva ou forçam demais no treinamento, principalmente, né, citando mais uma vez o funcional, que exige muito da força, da resistência, acaba gerando um grau de fadiga muito grande, você não consegue manter e aí quebra, tá? Mesma coisa acontece com as dietas restritivas. A pessoa faz lá uma dieta de 700 calorias por dia, não consegue manter ao longo das semanas, acaba tendo um distúrbio alimentar e aí quando vê, come até reboco da parede, tá? Então, o mental precisa estar muito forte,
tá? Em alguns casos eu recomendo até procura o auxílio do psicólogo, junto, né, com o treinador, junto com o nutricionista. Por ser falando da obesidade, né, por ser uma doença crônica, multifatorial, é preciso uma equipe multidisciplinar para o tratamento. Então é isso aí, pessoal. Com cardio, só fazendo cardio, você até emagrece, mas você não gera hipertrofia e acaba ficando flácido, acaba perdendo musculatura, inclusive. Fazendo exercício, ou a musculação, você até emagrece, mas demora porque você não tem a cerejinha do bolo aqui do cardio. Agora, se você não faz dieta, faz treino e o aeróbico, você não emagrece. Seu corpo tende a compensar todo o gasto calórico da atividade com alimentos com uma maior densidade calórica, mais palatáveis, né? Falam que o carboidrato engorda. Nenhum alimento isolado promove o ganho de peso, tá? As pessoas falam do carboidrato, mas é sobre isso que elas não se atentam, né? Às vezes comem uma porçãozinha de arroz, mas vai ver no lanche da tarde uma fatia de bolo, uma torta, alguma coisa assim, e isso ela não se atenta. Ou às vezes acha que faz dieta, mas está o dia todo beliscando, né? Então é isso que eu queria passar para vocês hoje, espero que tenha feito sentido. Espero que eu não tenha me enrolado demais. Muito obrigado por você que assistiu até aqui, e é isso.